Programa Vida Mais. Oferecimento: Santa Fé, Centro Hospitalar e Maternidade. Faculdade 7. É muito mais que tecnologia. Construtora estrutural, edificando sonhos. Unimed Teresina, cuidar de você. Esse é o plano. LogMed, saúde fácil. Core Clínica, uma clínica carinhosamente pensada para você. Rua Coelho de Resende 483. Domingo, 7 da manhã, e mais uma vez a gente está aqui no nosso encontro dentro do Vida Mais. Hoje, 22 de março de 2026, no nosso programa de número 44. E como é bom a gente poder começar o domingo, começar esse nosso dia especial, tendo informação daquilo que mais importa pra gente, que é a nossa saúde. E é dentro desse contexto que o Vida Mais entra na sua casa todos os domingos. E hoje, não diferente dos dias anteriores, a gente tem anunciado aqui que ao longo do ano de 2026 nós teremos muitas novidades. Hoje é um programa recheado de informações de qualidade, as matérias especiais, como você já é acostumado aqui no Vida Mais. E você não perde por esperar, porque o nosso encontro aqui hoje, que está programado já, é de 7 até as 8 da manhã. Aqui dentro da Band, da TV Band Piauí. E um agradecimento especial à For Live pela produção e por toda a estrutura que a gente tem aqui para poder chegar na sua casa dentro da TV Band Piauí. A Ravena, a Keren, a Sávia, o Kerle, a Maria Tereza e todos aqueles que fazem o Vida Mais. Porque a gente sabe que muitas vezes a informação ela é buscada hoje em dia na palma da mão, no celular, em uma rede social, no Google, qualquer outro buscador. Mas essas informações nem sempre são da melhor qualidade ou da forma que você precisa entender e precisa assimilar. Por isso que o Vida Mais é considerado a sua dose semanal de informação e de cuidado. Se você está chegando por aqui agora, acabei de falar que esse é o nosso programa de número 44, mas está chegando por aqui agora, eu sou o Jocerlano, sou médico aqui em Teresina, e com todo o respeito e reconhecimento, toda a capacidade dos nossos amigos jornalistas, mas dentro desse projeto, a minha função aqui é poder levar informação para você. Informação de qualidade da forma que você entende e da forma que você precisa. Já coloco aqui o número da nossa produção para que você participe conosco. Nós temos toda essa equipe que faz essa imagem e esse som chegar até a sua casa na melhor qualidade, mas o mais importante é que você participe com a gente. Então, através desse número de WhatsApp, você pode mandar sua mensagem, sua sugestão de pauta. Aquele entrevistado que você gostaria que tivesse aqui, o médico, a enfermeira, o psicólogo, o nutricionista, educador físico, enfim. Quem você quer que esteja comigo aqui dentro do estúdio do Vida Mais, você pode mandar mensagem para o WhatsApp. Se você quer rever daqui a pouquinho esse episódio e assistir todos os outros anteriores e quanto conteúdo bacana, quanta entrevista importante já passou por aqui, você pode acessar o nosso canal do YouTube, onde você pode ter acesso a todas as entrevistas e todo o material que já foi produzido até agora. Se é da rede social, você acessa aqui esse perfil, @programa Vida Mais, dentro do Instagram, para poder também ter esse contato lá conosco e mandar sua mensagem, sua participação, que é sempre muito importante. Mas vamos aos nossos destaques e às nossas principais informações que traremos hoje aqui no Vida Mais. Hoje nós teremos aqui, daqui a pouquinho, a presença da Sabrina, da Maria Eduarda, que são da diretoria do CONEC, que é um congresso, já a gente vai falar um pouquinho mais para vocês aqui, pela primeira vez em Teresina, um congresso que vai reunir diversas especialidades. E elas, estudantes de medicina, estarão aqui conosco já ainda aqui nesse primeiro bloco, para a gente falar sobre quando vai ser, qual a importância do CONEC e por que você, estudante de medicina, tem que estar lá. E nas nossas entrevistas especiais de hoje, nós teremos aqui, na primeira entrevista, o Dr. Tiago Oliveira, para a gente falar sobre veias, dores nas pernas, varizes. E a gente sabe que isso é um sintoma comum. Então, daqui a pouquinho a gente vai falar muito mais detalhes sobre como identificar, quando deve ser procurada uma orientação especializada e que cuidados a gente tem que ter no dia a dia para prevenir doenças vasculares, sobretudo as varizes. Na nossa segunda entrevista, nós teremos também um tema muito atual com a doutora Carla Malta, que é nutróloga. E a gente vai falar sobre a interação entre cérebro e intestino. E esse eixo, que muitas vezes a gente nem comenta sobre isso, a gente tem poucas informações. E a gente vai entender como a gente tem percebido a importância desse eixo cérebro-intestino ao longo dos últimos anos. E por que muitas vezes o que a gente come, os nossos hábitos alimentares, podem influenciar diretamente no nosso bem-estar, na nossa saúde mental, sintomas como ansiedade, depressão. Será que isso tem relação com o intestino ou não? A gente vai conferir isso daqui a pouquinho. Nos nossos quadros especiais, nós falaremos também aqui sobre a campanha da fraternidade do ano de 2026, que tem como lema fraternidade e moradia. A gente tem um déficit importante no Brasil
de famílias que precisam de uma moradia. E é nesse contexto que a Igreja Católica vem com essa campanha da fraternidade, para que a gente possa também entender como que a gente pode ajudar os nossos irmãos. Então, esses são os nossos principais temas, esse é só o começo do nosso Vida Mais, e a gente vai agora já para o nosso quadro tradicional, hoje um pouquinho diferente, eu não vou aqui buscar na TV, mas você confere agora aqui, vamos rodar a vinheta do nosso Coração 5.0, e já a gente vai conversar aqui sobre Conec. Aguarda aí. E nesse nosso quadro especial hoje do Coração 5.0, a gente recebe aqui dentro do Vida Mais, com muita honra, nossas amigas estudantes de medicina, e eu vou pedir para que elas se apresentem para a gente falar um pouquinho aqui sobre Conec. Eu sou Sabrina, presidente do primeiro Conec. E eu sou Maria Eduarda Cabral, acadêmica do terceiro período e sou a vice-presidente do Conec. Então é isso, a gente está aqui com a presidente e com a vice-presidente do Conec, primeira edição do Conec, não é isso, Sabrina? Então conta pra gente o que é exatamente o Conec. Bom, o Conec é o primeiro congresso de especialidades clínicas e cirúrgicas. Doutor Jocerlana, a gente está com uma programação incrível. Pois conte pra gente, o que é que vai ter lá? Alta performance com ortopedia, medicina do esporte, nutrologia e endocrinologia. Vamos ter também cardiologia clínica e cirúrgica. Inclusive, você vai palestrar no nosso congresso. Estarei lá, eu sou vice-presidente a convite delas. E vamos falar lá sobre cirurgia cardíaca, lá no evento também, inteligência artificial, tecnologia, tudo isso. Também teremos emergência clínica e cirúrgica. E no sábado vamos abordar a parte de estética, dermatologia e cirurgia plástica, saúde mental com psiquiatria, neurologia e neurocirurgia. Vamos ter também uma palestra do Sindicato de Médicos, um momento com o nosso cursinho de residência oficial e no domingo vamos finalizar com ginecologia e obstetrícia com uma palestra ilustre do Dr. Marcelo Zugaibe. Para ser o primeiro, tá recheado, não tá sabendo? E tá bom. Maria Eduarda, e como é que o estudante, sim, duas perguntas eu vou fazer. Primeiro, qual a importância do estudante de medicina participar? A gente viu que a Sabrina falou que, enfim, são muitos módulos importantes. Por que o estudante de medicina tem que estar lá na visão de vocês como acadêmica? Pronto, como acadêmica é muito importante a gente participar de eventos como esse, principalmente na liderança. Eu e a Sabrina como a presidência e outros acadêmicos de tantos outros períodos participando tanto da diretoria quanto na comissão organizadora. Qual seria a importância? A gente está criando uma liderança, uma responsabilidade que ela se inicia desde o início da faculdade. A gente sabe que a faculdade, ela não forma totalmente o médico. A gente é formado pela vida, pelas experiências que a gente tem, com as trocas que a gente tem com os nossos professores, com os pacientes que a gente vai acompanhar ao decorrer e com pessoas como um todo, tantos outros profissionais. Então, quando a gente se coloca nessa posição de liderança, de estar à frente de um congresso, que é um congresso tão importante, que vai impactar na vida de tantos outros acadêmicos, é uma responsabilidade gigantesca, é um aprendizado enorme que a gente vai levar para a vida inteira, né, Sabrina? E como participante, é muito importante estar incluso nesse congresso, porque vamos fomentar o senso crítico por causa das nossas mesas redondas e também o network. E é muito importante também o acadêmico de medicina rechear o seu currículo. E o nosso congresso vem propor isso, a melhoria do seu currículo. Como é que vai ser o certificado do congresso? Pronto, o certificado vai ser emitido pela Associação Médica do Brasil, com selo também das 4 instituições médicas: Associação Médica do Brasil, Sindicato de Médicos, Academia de Medicina e o Conselho Regional de Medicina. Que é importante, pessoal, porque a gente comenta sempre isso também. E assim, nosso programa aqui, a intenção, a gente fala aqui sobre doença, sobre prevenção, com especialistas, entrevista, mas a gente sabe que um foco desse aqui, que a Maria Eduarda falou bem, Maria Eduarda, é que a gente tem que ajudar na formação médica. Hoje, você se formar, como você comentou, a gente precisa de outras habilidades, além daquele curso técnico que a gente já tem. Então, é a possibilidade da gente poder ampliar essa visão, e é por isso que o Vida Mais também a gente faz questão de trazer esses temas aqui para o programa. Como que a gente faz para inscrever? Como que pode ter acesso para a inscrição? E relembra a data e o local para a gente, por favor. O nosso congresso ele vai acontecer do dia 26 a 29 de março, na Unicet, no auditório da Unicet. E é muito fácil você se inscrever, tanto no nosso Instagram, que é @conecpi, quanto no nosso site oficial, que é www.conec.com.br. Então lá vocês vão ter todas as informações que vocês precisam saber do congresso, quanto horário, qual momento aquele médico que você admira vai estar palestrando, quais são os nossos patrocinadores, tudo de melhor que a gente tem para oferecer para vocês. E vocês vão se inscrever e pronto, é só a gente se encontrar lá no dia. Dia 26 e o local? Na Unicet, no auditório da Unicet. No auditório da Unicet.
Presidente Sabrina, como é que está sendo organizar e liderar? São quantas pessoas na organização? Temos 83 pessoas na organização. Está sendo um desafio muito grande, professor, porque, assim, é a minha primeira vez como presidente do Congresso e idealizadora do CONEC. Há um ano eu criei esse projeto, idealizei e busquei primeiramente o apoio das 4 instituições médicas. Após isso, eu encontrei a minha dupla, a Maria Eduarda, a minha vice-presidente, e após isso nós estamos indo atrás desse desafio, acolhemos todo esse desafio e estamos caminhando para realizar todos esses... Grande. Exatamente, muito grande. E é o primeiro, né? E assim, para ser o primeiro, está tendo muita adesão, tanto de inscritos, de participantes estudantes, de participantes médicos. O nosso evento promete muito. E é importante também a gente falar das empresas, que tem colegas nossos que assistem o programa. Quem quiser patrocinar, dá tempo para patrocinar ainda? Dá, né? O congresso é na outra semana, então a gente tem tempo para lá. E como é que a gente pode fazer, quem está assistindo a gente, se quiser ajudar? Porque, pessoal, os empresários da medicina que nos assistem, esse programa, é o que eu sempre falei, é um programa nosso, é um projeto da saúde do Piauí, e esses eventos aqui é função nossa apoiar, incentivar eles para que participem. Quem tiver interesse em conhecer as cotas e patrocinar, o que é que tem que fazer, Maria Eduarda? No nosso Instagram, como eu falei anteriormente, @ConectPi, é só entrar, mandar uma mensagenzinha no direct ou no nosso e-mail institucional, tem lá o nosso WhatsApp que vai direto para a nossa comissão de patrocínio. Então, para quem acha que já está muito em cima da hora, na verdade não. A gente está ainda aberto, né, para receber parcerias, fazer uma ativação da marca, gravar bastante conteúdo, vai ser muito incrível. E vamos ter um momento muito especial com os patrocinadores, então só perde quem não está incluso no CONEC. Está lá, porque aí no segundo congresso, aí todo mundo vai querer participar e a gente já vai selecionar, né, Sabrina? Vamos priorizar quem estava no primeiro. E apesar de ser a primeira edição do CONEC, a gente não está entrando como principiante assim, não. Sim. Porque a gente está com profissionais da medicina, médicos, que são renomados. E aqui é a prova. O nosso vice-presidente, doutor Jocerlano, e o presidente, que é o doutor Atêncio, são pessoas, assim, profissionais excelentes, profissionais humanos, são comunicadores. Isso é uma prova que a gente está aqui no programa. Quero agradecer por todo esse apoio que vocês têm nos dado, toda essa parceria, esse abraço de carinho que vocês estão dando pra gente. Não, vamos seguir juntos. O desafio tem, Sabrina, como nós já conversamos outras vezes, é assim, para quem mesmo para quem não é da área médica. Eventos de forma geral, quem faz sabe o tanto que isso dá trabalho. Mas no fundo é muito prazeroso e a gente tem a sensação de estar fazendo bem para os nossos colegas, para os nossos estudantes e para os professores, o network, tudo isso vocês falaram. Então, sucesso, porque isso aí a gente tem certeza que vocês estão dando conta do recado. Se inscrevam, quem está assistindo a gente, que a gente vai se encontrar lá no CONEC. É isso? É isso. Esse foi o nosso quadro Coração 5.0 e você segue aqui com a gente porque a gente já vai começar agora a entrevista com o Dr. Tiago para falar sobre varizes e circulação. Aguarda aí. Então é isso, pessoal. CONEC, inscreva-se. Você que é do empreendedorismo da cidade de Teresina, da área da saúde, apoia o CONEC, porque é muito importante. Como nós anunciamos aqui no começo do programa, nós recebemos aqui a honra um amigo, o Dr. Tiago Oliveira, ele que é angiologista, cirurgião vascular, para a gente falar aqui de um tema também que é importante. A gente comentou aqui no começo que dores nas pernas, varizes, circulação, eu tenho certeza que é uma queixa muito comum para muitos de vocês. A gente vai poder conversar um pouquinho aqui agora. Seja bem-vindo, Dr. Tiago, aqui é o nosso Vida Mais. Obrigado, meu amigo, satisfação. Eu que agradeço o convite e estar aqui para a gente fazer esse bate-papo sobre um problema que acomete muita gente hoje em dia e que eu particularmente sou apaixonado. E que é bom, né? Ajudar as pessoas, Tiago, resolver o problema das pessoas no momento de dor, de preocupação, isso é o que motiva a gente, né? Sem dúvida. Mas antes da gente já começar esse bate-papo, fala um pouquinho da sua história, sua formação, aonde que você fez as residências e como que você voltou para Teresina aqui. Perfeito. Sou Tiago Oliveira, sou cirurgião vascular, me formei aqui em Teresina, na Universidade Federal do Piauí, e após me formar, fui para São Paulo, aquele tradicional roteiro do médico, né, nordestino, Sim. de ir para São Paulo, se especializar e voltar. Fiquei 7 anos em São Paulo, fui fazer a cirurgia geral, depois cirurgia vascular, e depois fui buscar ainda outras alternativas, como a radiologia intervencionista. Sim. O que eu tinha muito em mente assim, eu quero voltar para Teresina, eu quero me estabelecer em Teresina.
Então, vou aproveitar esse momento aqui para fazer tudo que eu tenho que fazer, né, para voltar pronto, digamos assim. Né? Pronto, 100% pronto, você nunca vai estar na vida, porque a vida é um eterno aprendizado. Todo dia, todo trabalho, todo caso, toda cirurgia, todo paciente, você acaba aprendendo mais alguma coisa. Né? Mas eu queria voltar com a formação já completa para o que precisasse resolver, a gente está disponível. Isso é importante, Thiago. Aqui a gente tem uma audiência grande dos estudantes de medicina também, porque aqui no Vida Mais, a gente não fala só da doença, da prevenção, do problema. A gente fala sobre gestão, sobre empreendedorismo, sobre ensino médico. E o que o doutor Thiago falou aqui, para você que cursa medicina, não tem que ter pressa. Os 6 anos de formação é para que você possa ser um bom técnico, fazer os principais diagnósticos e tratamentos, mas a formação completa é como o doutor Thiago também fez. É residência para que você faça tudo que precisa para começar a trabalhar de forma mais preparada, né, Thiago? Sim. E poder chegar ao nível de excelência que a profissão e que o cuidado exige. Sim. Meu amigo, vamos falar sobre uma queixa comum. Dores nas pernas. Dor na perna, de forma geral, doutor Thiago, como é que chega no seu consultório? Quais são os principais motivos de dores nas pernas? Perfeito. Hoje, o principal motivo que traz o paciente ao consultório vascular é exatamente a dor, o peso, a fadiga, o cansaço nas pernas. Então o paciente já chega com aquela queixa, doutor, eu tenho uma dor, eu tenho um cansaço, uma fadiga na minha perna que vai piorando ao longo do dia. Quando eu chego à noite, e geralmente o nosso público maior é mulher, né? Porque a doença acaba acometendo mais o sexo feminino. Então a mulher chega, muitas vezes a paciente chega e diz, eu tenho que chegar à noite, meu marido tem que fazer uma massagem, eu tenho que botar a perna para cima, e isso está me dando um desconforto muito grande durante o dia. Então, o principal queixa é peso, cansaço, dor e o inchaço. O inchaço também é muito comum. Inchaço também. E tem alguma faixa etária da mulher onde isso é mais comum? A doença venosa, que é quem causa todos esses sintomas, ele não tem uma faixa etária. Uma faixa etária assim tão definida. Mas tipo, é mais comum, adolescente já tem? Já tem. Não é uma coisa exclusiva da pessoa adulta, da pessoa idosa, não. Como muitas vezes a pessoa não tratou ao longo da vida, então costuma ser mais grave nesse período mais avançado da vida. Mas pessoa jovem de 15, 20, 30 anos já tem doença venosa. Pode acometer. Pode acometer. E qual a causa, então? Qual a principal causa dessa doença venosa? É sempre varizes ali? Por que se desenvolve? Por que causa esse sintoma? O que causa? Quando a paciente chega lá no seu consultório e diz, doutor Thiago, eu vim aqui porque eu tenho sentido que nas últimas semanas a perna pesa, tem inchaço. Qual o motivo disso, Thiago? O principal motivo é a insuficiência venosa. Insuficiência venosa crônica. Tá? Então, a pessoa que tem varizes, que sente a presença de dor, peso, cansaço, fadiga, que nota a presença de alguma alteração de pigmentação da pele, a pele ficando mais escurecida, a veia ficando mais dilatada, isso são sinais de alerta para a doença venosa, a insuficiência venosa crônica. O principal fator é o hereditário, então não tem muito como a gente fugir em relação a isso. A herança genética é o principal. Né? É claro que existem outros também fatores que são muito associados, como por exemplo, o sexo feminino é mais frequente do que o masculino, a doença venosa. Questão postural, ocupacional, pessoas que ficam muito tempo em pé, muito tempo sentado ao longo do dia. Um professor, imagina um professor o dia inteiro na sala de aula em pé. Um segurança. Então, fatores posturais ocupacionais também têm um impacto importante. Questões hormonais, a gravidez, por exemplo. Então, tem muito paciente que chega no nosso consultório e diz, doutor, depois que eu engravidei, minha perna agora está cheia de varizes. Por conta tanto desse processo hormonal como da própria gravidez, o útero crescendo, compressão dos vasos abdominais e outros fatores como, por exemplo, o sedentarismo, obesidade. Então, tudo isso aí tem um impacto também muito importante. Tem receio ainda das pessoas, que tem uma palavra que é forte na população geral, que é a palavra trombose. Sim. Tem gente que chega no consultório com a perna um pouco mais inchada, com receio de trombose. E outra, como diferenciar? Tipo, porque talvez quem tem essa queixa, uma dor, um cansaço nas pernas, talvez seja uma coisa mais crônica, já vem de alguns dias. Qual a preocupação que a pessoa tem que ter em relação à possibilidade de uma trombose? Eu pergunto isso, Thiago, porque aqui a gente fala para todas as pessoas, e no meu consultório de cirurgia cardíaca, é comum, às vezes, por uma postura, por uma coisa, ao paciente preocupado, doutor, mas não pode ser trombose? Como se faz essa diferenciação? Isso é muito frequente no nosso consultório também. Pacientes que chegam com esse inchaço e já com aquela informação prévia, aquele receio de ser algo mais grave, como a trombose, né? Potencialmente grave. A diferenciação que a gente consegue definir é assim, exatamente como você comentou, o tempo
Então, quando é uma trombose, geralmente, né, obviamente há exceções, mas normalmente a trombose ela vem de forma mais abrupta, mais súbita. Eu consigo definir, ó, hoje minha perna começou, o paciente consegue dizer, hoje a minha perna começou a inchar, doer, e está uma coisa assim insuportável. Então é uma dor súbita, aguda, e o inchaço também repentino. Geralmente a trombose, o edema, o inchaço, ele é mais unilateral. Pode acontecer de ser bilateral? Pode, mas é mais raro. Então geralmente acomete uma das pernas do paciente. O paciente que tem, eu já tenho várias semanas, 3 semanas, 1 mês, 2 meses a perna inchando, as duas pernas. Quando eu aperto aqui na minha perna, no meu pé, faz aquele fundinho, que é o cacifo, né? E quando faz aquele fundinho, eu consigo apertar e fica marca. Geralmente, nesses casos, não é trombose. A trombose é um edema mais tenso, mais rígido, mais endurecido, às vezes fica até avermelhado. E quais os cuidados, então, assim? Antes da gente falar de tratamento mais invasivo, talvez, ou menos invasivo, né? Que no caso é a sua formação, é minimamente invasivo. Mas no dia a dia, então nós falamos aqui de pessoas, de postura, de trabalhos como o nosso também, que trabalha muito tempo em pé, né, seguranças, enfim. Qual o cuidado que quem tem dor nas pernas, quem tem essa sensação de peso, tem que ter no dia a dia? Bom, primeira coisa, tem que evitar esses períodos de muito tempo em pé, muito tempo sentado prolongados, né, e isso se estende até a viagens prolongadas. Você também tem que ter aquele cuidado de estar levantando, estar caminhando, estar movimentando, flexionando o pé, para trabalhar a panturrilha, né? Supondo que aqui seja o pé e a panturrilha aqui, meu braço, meu antebraço. Então, esse movimento, está sempre movimentando, trabalhando, contraindo e relaxando a panturrilha, é um fator muito importante para essa prevenção. Até porque a panturrilha funciona como uma bomba natural, uma bomba muscular que ajuda a levar o sangue da perna de volta para o coração, melhorando o retorno venoso. Então, evitar períodos prolongados em pé ou sentado, fazer atividade física regular, fortalecimento de musculatura, isso é muito importante, para a melhora do retorno venoso e, consequentemente, melhora desses sintomas e evitar a progressão dos mesmos. Né? E as meias elásticas? Assim, existe uma recomendação, o melhor tipo de meia, aonde que pode adquirir, se é qualquer farmácia, se são lojas especializadas, qual o tipo adequado, se vem até aqui o joelho, se vai até a coxa, como é que é a orientação para o uso de meias? Perfeito. A meia elástica, existem marcas e modelos que são preferência do cirurgião vascular. Infelizmente, alguns modelos, algumas marcas são fáceis de adquirir em farmácias comuns. Mas essas não são as que a gente precisa e que a gente prescreve para o paciente. As melhores são em casas especializadas, casas de materiais médicos, hospitalares, casas de materiais ortopédicos. Essas marcas, esses modelos, é que a gente costuma prescrever pelo grau de compressão adequado, pelo material, pela qualidade do material que vai ser colocado ali na perna para fazer essa compressão. Então, são específicos, não são qualquer meia que vai não é qualquer meia que vai ser útil e boa para o tratamento. E aí, como é que você faz, até para a gente já falar também sobre tratamento? Como que você seleciona aquele que vai tomar uma medicação para ajudar, às vezes, essas medidas diárias, como você comentou, e aquele que não, que de repente tem uma doença a mais naquela circulação que vai precisar de um dos tratamentos minimamente invasivos que você faz? Como diferenciar? Bom, o paciente chegou, tem poucos sintomas, o paciente é oligossintomático, o desconforto é mais visual, mais estético, a gente faz todo o mapeamento, ultrassom, faz o estudo da circulação completa, tanto superficial quanto profundo, e aí a gente vai programar o tratamento. Tá? Paciente que tem muitos sintomas, a gente inicia a medicação, a meia, e vamos ver quais alternativas a gente vai trazer. Agora, aquele paciente que tem poucos sintomas, a gente acaba usando mais a meia elástica e deixando o remédio um pouco de lado. Depende muito da sintomatologia. Agora sim, o que a gente tem que ter em mente? A gente tem que entender o processo da doença. A doença é uma dificuldade do sangue voltar da perna para o coração, do retorno venoso para o coração. Então, a gente tem que ter em mente uma analogia, eu costumo sempre dizer para os pacientes no consultório, que é como se fosse um cano que está levando de volta a água, subindo a água para a caixa d'água da casa. Então, aquele cano, aquela veia, ela começa a ficar enfraquecida. E aí não consegue esse bombeamento, não consegue levar de forma adequada o sangue de volta para o coração. Então, aquilo ali vai se acumulando, congestionando, e aquela veia vai dilatando. A partir do momento que ela vai dilatando, nessa veia a gente tem umas portas, umas cancelas, as válvulas, que abrem, fecha, para impedir que aquele sangue retorne e reflua.
A partir do momento que ele dilata, ele perde esse elo de vedamento. E aí o sangue começa a refluir. E quando ele reflui, potencializa esse congestionamento e aí traz todos esses impactos. Sintomas, peso, cansaço, fadiga, sinais, as varizes grossas, o escurecimento da pele. E aí quando a gente tem uma veia que está nesse estágio de que está insuficiente, tem refluxo, é um grau de lesão irreversível. Eu não consigo só com tratamento clínico, que é medicação, meia, academia, fortalecimento de musculatura, eu não consigo voltar esse paciente para o estágio de normalidade. Essa veia eu não consigo trazer ela para o estágio de normalidade só com tratamento clínico. Eu preciso intervir. A partir do momento que eu tenho uma veia, eu faço um ultrassom, vejo veias varicosas, vejo safena insuficiente, eu tenho que tratar aquele paciente. Beleza. E aí o tratamento vai variar de acordo com a necessidade de cada caso, individualizando para cada caso. Hoje o padrão ouro é o endolaser, é o tratamento ablativo, a termoablação da veia safena, que a gente, com ultrassom, anestesia local, sedação, sem necessidade de raquianestesia, sem necessidade de internação hospitalar, a gente consegue liberar o paciente para casa caminhando no mesmo dia, sem maiores complicações, através de um furinho. Com ultrassom, você entra dentro da veia, passa a fibra de um endolaser e vem secando, fechando a veia por dentro. É um grande avanço para a gente que ainda pegou aquelas cirurgias tradicionais, Tiago, e que ainda existe, talvez para algum caso, né? E que depois a gente tinha que botar o peso do corpo em cima para poder comprimir e evitar o hematoma. E é interessante, Jocelano, essa conversa aqui com você, cirurgião cardíaco, porque quando a gente vai conversar com o paciente no consultório, falar dessa técnica, desse tratamento do vaso, de fechar a safena, muitos pacientes ficam, e se eu precisar para o coração? E se eu precisar fazer uma ponte safena? Aí vem a conversa da gente explicar para o paciente que uma veia safena doente, dilatada, tortuosa, ela já não vai servir para a ponte cardíaca. É interessante até você, como especialista, dar uma opinião aí em relação a esse caso. Nós vamos ter que nos virar. Então, assim, a cirurgia é chamada popularmente ponte de safena, porque na década de 60, a gente sempre fala isso para os pacientes, né, Tiago? Só complementando, sempre a cirurgia foi tirar a veia safena e trazer e fazer uma ponte. Da década de 80 para cá, a gente começou a usar mamárias. Então tem mamária esquerda, mamária direita, que é um vaso também, melhor do que a safena. Então os pacientes perguntam por ponte de safena, porque acham que só tem a safena. Se a gente não usar aqui, nós temos as radiais, que são artérias, pessoal, que tem aqui nos braços. A gente pode tirar a artéria radial e trazer para cá e usar como ponte. E tem outras, que menos comuns, mas é importante, porque vez ou outra a gente opera um paciente que já fez uma cirurgia de safena. Então, uma das nossas perguntas para quem vai fazer uma cirurgia cardíaca é: você já operou de alguma coisa? Já operou de veia safena? Porque se for, a gente tem que pensar em outras formas, né? Esse é o bacana da medicina, Tiago, é essa interação, né? E a gente poder levar essa informação para as pessoas, informação de qualidade. Meu amigo, obrigado pela sua presença. Esse espaço aqui é nosso, é para a gente falar sobre inovação, sobre saúde, sobre tudo aquilo que a medicina piauiense precisa falar. Então a gente, em nome de toda a equipe, agradece a sua presença aqui e a gente continua sempre à disposição. Eu que agradeço o convite, estou à disposição, precisando, estamos às ordens. Se você tem dor, cansaço, peso, alterações de pigmentação, escurecimento da pele, procure um cirurgião vascular. Tranquilo. E para finalizar, então, a gente já colocou ao longo da entrevista, mas teu perfil para a gente seguir? É @Tiago Oliveira Vascular. Perfeito. Obrigado, Tiago, mais uma vez, meu amigo. Prazer, meu amigo. Um abraço. Segue aqui com a gente você, porque sabe que o nosso intervalo agora é rapidinho. Já já a gente volta com muito mais programa Vida Mais. O futuro da sua carreira começa com movimento. Se você é apaixonado por esporte, performance, saúde e qualidade de vida, o Bacharelado em Educação Física do Unicet prepara você para o mercado de trabalho, com formação moderna, tecnológica e prática. E com o sistema presencial modulado, você concilia a sua graduação com a vida profissional. Aprenda com mestres e doutores para desenvolver o máximo do seu potencial. Bacharelado em Educação Física Unicet. Inscreva-se já no vestibular. Cada nascimento é o início de uma nova história, um momento que transforma vidas e enche o coração de amor. E na Santa Fé, cada detalhe foi pensado para que esse capítulo comece com conforto, carinho e tranquilidade. Nossas novas suítes unem sofisticação, tecnologia e acolhimento, porque aqui, cada vida que chega é recebida com amor, respeito e dedicação.
Chegamos aos 42 anos conscientes que já deu tempo de fazer muita coisa, mas que queremos fazer muito mais. Já deu tempo de saber que experiência é fundamental, mas vivência é vital. Já deu tempo de se consolidar, mas sempre é tempo de se reinventar. Já deu tempo de ter muitas conquistas, inclusive a maior delas, que é a sua confiança. A vida não só começa aos 40 e poucos, como fica bem melhor. O Royal Ville está prontinho para você morar. Um condomínio de casas de alto padrão, com uma completa área de lazer na Zona Leste. Morar no Royal Ville é um sonho realizado. Estou recomendando até para minha irmã. Morar no Royal Ville hoje é a realização de um sonho de uma vida inteira. É a realização de um sonho, é de ter um local para poder ficar com a minha família. Morar no Royal Ville é tranquilidade. Venha morar aqui você também. Comprando a sua casa aqui no Royal Ville, você ganha uma viagem inesquecível com direito a acompanhante para Paris ou Nova York. Você escolhe. Royal Ville, seu novo lar, seu novo destino. Um empreendimento com a marca e a credibilidade da construtora Estrutural. De volta com o nosso Vida Mais aqui na Band Piauí, e eu quero dar uma informação nova para você. Você que pensa em ser um profissional da educação física, você precisa conhecer aqui o vestibular, que vai ser agora no dia 26 de abril, da Unicet. Aquele curso que é presencial, modulado, com as melhores formações, com os melhores professores e a melhor base para que você possa fazer o seu curso de educação física, você precisa fazer aqui na Unicet. Porque com toda a estrutura, com o centro universitário com 27 anos de experiência e com referência em todos os cursos a que se propõe. Com a educação física não será diferente. Então conheça, acesse, faça a sua inscrição até o dia 23 de abril para que você possa ser o educador físico que vai contribuir com a saúde e o bem-estar de muitas pessoas. Como anunciamos aqui no começo do programa, nós temos a nossa matéria especial também hoje. E hoje a gente vai falar uma matéria que foi produzida também pela Ravena, pela Maria Tereza, pela ForLive, do primeiro Congresso do Trauma que aconteceu aqui em Teresina recentemente. E é uma parte da medicina onde se fala muito das emergências e muitas vezes esses temas, às vezes dentro dos congressos médicos, eles eram ligados às áreas da cirurgia em geral. Mas agora a gente começa a ter eventos especializados para aquele paciente em situação crítica de trauma. E foi isso que o Vida Mais esteve lá para conferir e você acompanha comigo agora nessa reportagem. O Vida Mais está aqui hoje no Congresso Piauiense de Cirurgia do Trauma. Eu estou aqui com o doutor Marcelo Ribeiro. Doutor, seja bem-vindo ao nosso programa Vida Mais, do doutor Jocerlano, que você já esteve lá, né, sendo entrevistado por ele. Já, a gente fez uma entrevista boa, a gente falou um pouco sobre câncer coloretal e também falamos um pouco desse congresso, né, o primeiro Congresso Piauiense de Cirurgia do Trauma, o primeiro congresso do capítulo Piauí da SBITE, né, que foi um capítulo que a gente criou, oriundo da Sociedade Brasileira de Assistência Integral ao Trauma. Um evento importante que a gente traz para a nossa sociedade, uma forma da gente trazer um feedback, a gente trazer outros colegas que têm experiência em cirurgia do trauma, para a gente poder enriquecer um pouco mais esse cenário que ele tem aumentado muito durante o tempo e que a gente precisa aprender cada vez mais para saber lidar com essa doença que é a doença trauma. Congresso como esse, ele traz justamente para dentro do seio acadêmico todo o conhecimento que é essencial para a gente atender bem um paciente vítima de trauma. Toda cirurgia por vídeo requer dispositivos, né, para você conseguir concluí-la, iniciá-la, concluí-la. Então todos esses dispositivos aqui são dispositivos que se usa numa rotina de cirurgia por vídeo. São dispositivos como aqui esse, é um grampeador endoscópico, certo? Isso aqui, para você iniciar uma cirurgia por vídeo, você tem que ter um portal. Os portais se chamam trocáteres. Isso aqui é introduzido no aparelho digestivo do paciente, o paciente está ali sendo insuflado e através do trocáter você tem pinças de energias. Às vezes a gente manuseia órgãos muito vascularizados, onde tem muito sangue, né? Então a gente precisa ter uma cavidade limpa para a gente conseguir conduzir uma cirurgia de uma forma bem natural. Nós trabalhamos, o nosso foco principal é com instrumentais
de ortopédicos e do aparelho digestivo. Aqui expostos nós temos aparelhos de endoscopia, temos materiais também de suporte anestésico, monitores multiparamétricos, toda a gama de material para endoscopia digestiva e laparoscopia. Aqui a torre de vídeo de última geração da laparoscopia, que é o tipo de cirurgia mais moderno hoje que existe na cirurgia do aparelho digestivo. Nós somos também uma empresa de educação continuada. Nós ministramos cursos para médicos e estudantes, cursos de endoscopia, curso de colonoscopia, curso de laparoscopia também, de cirurgia. Eu estou aqui com a Grace, ela que faz parte da organização aqui do Congresso. Grace, conta um pouco pra gente como é que foi esse pontapé inicial para ter esse congresso. Esse pontapé partiu de uma necessidade que o professor Marcelo, como organizador, se reuniu com os alunos e já vinham com planejamento desde o ano passado, né, com a turma, e vinham planejando, e assim nós montamos a equipe, achamos de grande valia as atualizações, de trazer o conhecimento, coisas novas e o investimento no nosso estado, né, para crescimento, de estar sempre trazendo coisas novas, que é para os estudantes e para eles mesmos cirurgiões ter esses contatos, não só aqui, mas também nos outros estados. Samara, você já faz qual período? Eu estou no 4º período de medicina. E já está aqui em busca de novos conhecimentos aí, que é o Congresso de Trauma. Fala um pouquinho pra gente qual foi a palestra, qual foi a oficina, né, que você já participou. Eu participei da oficina de politraumatizado, atendimento ao politraumatizado, e eu achei incrível, foi maravilhoso. Eu espero que esse seja o primeiro, eu espero que seja um pontapé, né? Eu espero que muitos colegas cirurgiões, estudantes, como a gente teve aqui também, treinamento para estudantes com abordagem do paciente politraumatizado, abordar já com novas tecnologias, como os cursos de nós, estruturas laparoscópicas, feito do Dr. Breno Santos e Dr. Vinícius Ferro. Nós também tivemos a oportunidade de ter outros cursos, como de intubação orotraqueal, como de acesso venoso central guiado por ultrassonografia, que hoje em dia a gente tem advogado que não se utiliza mais, não tem mais uma possibilidade de a gente fazer esses procedimentos invasivos sem ultrassonografia, já que a gente tem ultrassons portáteis. Então a gente quer oferecer desenvolvimento para o trauma no estado. Então isso é um evento e espero que seja o primeiro de muitos. Amém. Que bom. Tudo de bom. Eu que agradeço. Essa foi a nossa cobertura especial desse tipo de tema que cada vez mais vai ter mais importância dentro da medicina, dentro dos cuidados ao paciente crítico, e que é a função aqui do Vida Mais também trazer sobre esse tema sempre. E você que é gestante, que pretende gerar, né, um bebê e ter a maior experiência que você como mãe, você como pai pode ter, como família de forma geral, você precisa conhecer o cartão gestante especial do Centro Hospitalar e Maternidade de Santa Fé. Por quê? É um programa único e que, através de uma rede de benefícios e de muitos profissionais e de muitos serviços, você vai ter uma gestação tranquila, uma gestação com todo o cuidado, o zelo e a atenção que você e o seu bebê merecem. O Centro Hospitalar e Maternidade de Santa Fé tem passado por muitas mudanças. Lá hoje existem suítes, estruturas que estão lá com a melhor possibilidade possível para que você possa ter uma assistência adequada, poder recepcionar as pessoas, as famílias, enfim, nesse momento especial que é o nascimento de um bebê. Conheça o cartão especial do Centro Hospitalar e Maternidade de Santa Fé, que é o cartão especial da gestante. Falamos aqui sobre campanha da fraternidade, porque a gente sabe que há um déficit hoje de moradias no Brasil. E muito oportuno, a Igreja Católica, e eu lhe convido agora a gente vir aqui para a gente poder ter um vídeo especial do nosso amigo, do nosso irmão Alaine, da paróquia Nossa Senhora da Glória, lá sob o comando do nosso querido padre Luiz Eduardo, para a gente falar aqui sobre essa informação, sobre qual o significado da campanha da fraternidade de 2026 e como que a gente pode ajudar. Então, professor Alaine já esteve com a gente aqui no estúdio, aqui na Core Clínica, no nosso estúdio do Vida Mais, falando sobre diversos temas que são importantes para a gente também, mas aqui ele vai falar em especial sobre a campanha da fraternidade. Professor Alaine, traga essa informação para a gente. No Brasil, nós temos 6 milhões de famílias sem moradia e mais 24 milhões com moradias precárias, totalizando 30 milhões de famílias com déficit de moradia.
No estado do Piauí, nós temos 112 famílias, 1.000 famílias, em situação precária de moradia, o que dá aproximadamente 12% da população de quase 3.400.000 habitantes. Em Teresina, nós temos, segundo os órgãos municipais, em torno de 1.300 moradores de rua. Este ano, 2026, a campanha da Fraternidade, ela tem como tema Fraternidade e Moradia, e como lema, Ele veio morar entre nós. Dia 29 de março agora será a coleta nacional, e aqui também nosso estado, para podermos trabalhar em cima dessa realidade, essa triste realidade que existe em nosso país e em nosso estado. Então nós da paróquia Nossa Senhora da Glória, nós estamos convidando todos os fiéis e também da comunidade em geral para nos ajudar não só na conscientização, mas naquilo que possamos fazer para amenizar o sofrimento desses nossos irmãos e irmãs. Nós agradecemos em nome da nossa paróquia. Muito obrigado. Então é isso, agora você entende e consegue participar muito mais dessa campanha tão bonita que é a campanha da Fraternidade do ano de 2026. E como nós anunciamos aqui no começo do programa, a gente também tem a honra de receber a doutora Carla Malta, que ainda com orgulho a mais, doutora Carla, de nós fazermos parte da mesma formação da nossa querida UESP, da FACIME, para a gente falar aqui sobre a sua especialidade, sobre nutrologia e como que a gente pode levar essa informação para as pessoas que precisam. Bem-vindo ao nosso Vida Mais. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui com vocês. Doutora Carla, nós fazemos parte ali do começo da FACIME, né? E como foi bom poder estudarmos juntos, né? De certa forma, desbravar tudo que a nossa faculdade ali precisava também, com o apoio de todos os nossos professores. Mas conta um pouquinho a sua trajetória para chegar até hoje à nutrologia e todo o serviço que você desempenha. Como é que foi sua formação? Pronto. Nós somos da primeira turma da UESP, né, com muito orgulho. E aí, de lá para cá, a gente fez residência de pediatria aqui em Teresina. Depois eu fui para Ribeirão Preto e fui para a USP de Ribeirão Preto e fiz o mestrado e doutorado em saúde da criança e adolescente. Foi onde eu comecei esse contato com a nutrologia, né, porque naquela época realmente não tinha muito lugar para a gente estudar nutrologia. E aí eu fiz o mestrado em crescimento e terminei fazendo o doutorado em obesidade infantil. E lá no mestrado eu conheci o Dr. Carlos Nogueira, que é presidente do Departamento de Nutrologia Pediátrica da Abram. Aí eu comecei a estagiar com ele lá em Ribeirão Preto e comecei a fazer várias pós-graduações. E baseado em tudo isso, né, todos os certificados, eu fiz as provas de título lá em 2011 de nutrologia pediátrica, né, pela pediatria, e também de nutrologia pela Abram. Então a gente tem essa titulação e a gente vem estudando desde então esse tema que eu realmente, assim, é um prazer, que eu gosto muito de estudar. A gente percebe, já lhe conhecendo de muito tempo. Mas assim, eu queria só fazer um comentáriozinho antes da gente falar do nosso tema, que é falar sobre alimentação, o chamado eixo cérebro-intestino, mas relembrar, doutora Carla, que aqui a gente fala, como a gente comenta em várias outras entrevistas, não só de doença, a gente fala também de formação médica, de ensino. E como tem parte da nossa audiência que são estudantes de medicina, o que a doutora Carla comentou sobre formação, sobre faculdade e a quantidade de estágios de formação contínua. Né? Exatamente. Para mostrar que não é só a faculdade e cair no mercado de trabalho. Não, de forma alguma. Eu fico brincando, né? Porque hoje eu sou professora também, sou professora de pós-graduação, sou professora de faculdade, né? Além de fazer atuação em consultório, no hospital infantil, na nutrologia pediátrica. Mas a gente sempre fala muito assim, o que a gente estudou lá, se a gente for relembrar algumas coisas em relação ao que a gente estudou dentro da sala de aula na faculdade, por exemplo, eu não sei se você lembra daquele livro Marcondes, que a gente estudava, um tratado de pediatria, lá estava dizendo assim, suco com 2 meses de vida. E hoje a gente faz suco depois de mais ou menos uns 2 anos de idade. A recomendação, assim, nutrológica, não é errado fazer um pouquinho antes, mas muda muito. Então a gente se atualizar, a gente estudar o tempo todo, né? Querer realmente o melhor para a gente e para oferecer para os nossos pacientes é muito importante. Bom, vamos pegar já esse seu comentário. Hoje em dia tem muitas opiniões, a nova paternidade, a nova maternidade. Porque na minha época comia isso, agora não come. Açúcar, com quantos anos? Açúcar nunca de jeito nenhum. A gente sabe que, graças a Deus, nós somos, acho que, uma geração que mesmo agora como adultos, a gente está consumindo cada vez menos açúcar. Mas o que é que lhe chama a atenção? Vamos colocar aí de 20 anos para cá.
o que se fazia antes, que era normal em uma alimentação infantil, e que hoje o pensamento e a conduta é diferente. Pois é, a gente sempre recebe isso, inclusive dos avós, das mães comentando da pressão que recebe. O que acontece é que cada vez mais a gente estuda e tem um conhecimento maior. E o que a gente falava outro dia, até mesmo em relação a essa programação metabólica que nós temos, ou seja, a probabilidade da gente adoecer cada vez mais cedo, quando a gente pensa, por exemplo, no adulto jovem que infartou com 30, 40 anos, essa placa de gordura, falando assim, ela não se formou da noite para o dia, ela vem se formando no decorrer da vida inteira. Então, antigamente, a gente pensava que tudo isso era formado a partir do nascimento. Hoje a gente fala da importância dos primeiros 2.200 dias, que é assim, 3 meses antes da concepção, como é que está a saúde dos pais, como é que está o estilo de vida dos pais, se tem obesidade, se é alcoolista, se é tabagista, se tem alguma doença crônica, para a concepção. Então, existe toda uma programação pré-concepção para a gente fazer realmente ter mais saúde. Então, como a gente estuda um pouco mais, a gente hoje em dia realmente recomenda um estilo mais saudável, porque a gente fala da famosa longevidade, que é tudo que a gente quer, mas não apenas uma longevidade, mas longevidade com saúde, né? Chegar realmente com a plena capacidade que a gente tem de se levantar, de usar nossos membros inferiores, nossas pernas, fazer uma caminhada e ser mais independente, né? Mesmo quando idosos, né? Sim, perfeito. Eu lembro, assim, a gente comenta que como os nossos avós ensinaram, que você falou, eu lembro que muita gente talvez deve lembrar disso também. De manhã, quando a gente colocava um café com leite, ia mais ou menos um dedo de açúcar ali, né? Isso. E hoje, você se sente mal em usar açúcar, né? Você se sente com a sensação de que, poxa, isso aqui vai fazer muito mal. É uma mudança de mentalidade e que talvez a gente percebe até pelo consumo de refrigerantes. As crianças hoje consomem menos refrigerantes? Muito menos. A gente observa esse consumo menor. Por outro lado, a gente vê um acesso maior de ultraprocessados, né? Da questão da praticidade. Então, tem muita gente que tem esse cuidado, mas muita gente realmente acha a questão mais fácil, às vezes pela pressa do dia a dia, e aí a gente termina assim, tirando o açúcar do copo, mas termina consumindo outras coisas de outras formas que não são tão saudáveis, né? Então a gente sempre brinca muito com os pais dizendo assim, olha, vamos lembrar de descascar mais e desempacotar menos, né? Porque para a gente ter mais saúde precisa. Né? Perfeito, doutora Carla. Vamos falar de um tema que é do foco da nossa conversa também, que é um tema que talvez muitas pessoas ainda não têm tanta familiaridade com isso. Não sei se é tão recente assim ou não. Você pode esclarecer isso para a gente. Mas é o chamado eixo cérebro-intestino. O que é isso de fato e como que isso pode impactar na nossa vida? Quando a gente fala desse eixo cérebro-intestino, nós estamos falando dessa ligação bidirecional, né? Do cérebro para o intestino, do intestino para o cérebro. Ele se dá de várias formas. Por exemplo, por meio do nervo vago, né? De uma estrutura neural. Ele se dá por meio da questão do que a gente chama da flora intestinal, da microbiota intestinal, de tudo aquilo que a gente se alimenta, da importância da dieta que é fundamental nisso. Mas, por exemplo, alguns neurotransmissores, como a serotonina, né, que é um tipo de hormônio que também está relacionado à questão da felicidade, do humor, né, ou da depressão, ele também tem 90% da sua produção intestinal. Então, tudo que acontece com o intestino, ele tem relação ao cérebro. Então, quando a gente pensa em relação à questão do humor, dos transtornos alimentares e relacionados assim, por exemplo, você tem um paciente que tem autismo, que a gente fala muito, né? Quando tem uma alimentação desregulada, ele fica um pouco mais agitado, falando assim. Então, porque existe realmente essa conexão. Então, para a gente ter realmente tanto relacionado à saúde comportamental, à saúde do humor, mas como a saúde de forma geral, esse eixo ele é muito importante. Doutora Carla, e como é que é assim? Como que uma alimentação inadequada ela pode levar a uma alteração mental? Isso não é tão fácil a gente entender e fazer essa associação de que determinado tipo de alimento eu posso ficar mais estressado, eu posso ficar mais agitado, eu posso ter mais crise de ansiedade. E determinados hábitos vão me deixar melhor. Como é que é exatamente no dia a dia essa relação? De fato, uma alimentação ruim, a gente já comentou isso aqui um pouco antes, mas eu queria repetir. Uma alimentação ruim, ela pode levar a distúrbios emocionais? Como que é essa relação?
Pode, porque ela piora, por exemplo, essas situações de estresse por conta dessa comunicação dos neurotransmissores, por exemplo, né? Então, de uma forma geral, a gente individualiza. Claro que na medicina é tudo individualizado. Você tem um paciente, por exemplo, chega uma mãe com uma criança que muitas vezes ela tem uma alimentação mais equilibrada, mas às vezes ela diz assim para mim, mas doutora, se ela comer o chocolate, ela fica muito agitada. Então, algumas coisas são mais sensíveis para determinadas crianças ou adultos do que outras, mas no geral é promover esse equilíbrio do controle intestinal. Né? Com essa alimentação mais equilibrada e saudável, que você vai ter menos sinalização para piorar situações de alteração de humor ou de comportamento. Ah, perfeito, perfeito. Doutora Carla, a gente está falando sobre alimentação infantil, sobre impacto, sobre acesso, mudança. E outro dia eu vi um dado importante sobre insegurança alimentar. E na sua área especificamente, como que no dia a dia você consegue orientar esses pacientes, essas famílias, a ter melhores hábitos, considerando muitas vezes condições econômicas que não são... Como que faz essa adaptação? Que de repente não é só ter uma boa condição econômica para adquirir bons acessos à alimentação, mas trabalhando com a parte da população que a gente sabe que tem essa deficiência, como é que você faz no dia a dia esses ajustes? É um desafio, né? Porque a gente tem, por exemplo, algumas crianças que têm alimentação especial. E aqui, por exemplo, aqui no Piauí, a gente tem o programa do leite apenas pela prefeitura. Mas a gente, por exemplo, para criança pequena, que existem aquelas que não conseguem ser amamentadas, a gente precisa de uma fórmula infantil específica. Vamos falar lá dos nossos cardiopatas, por exemplo, que às vezes eu preciso restringir um pouco mais de volume, porque não consegue, mas precisa ganhar um peso, não consegue tomar tudo que a gente prescreve. É um desafio muito grande, mas eu posso lhe dizer uma coisa, a gente aqui no ambulatório do Hospital Infantil de nutrologia pediátrica é assim uma coisa muito prazerosa, porque por mais dificuldade que nós tenhamos, quando a gente conscientiza essas famílias da importância, a gente consegue ter resposta. Né? Por mais dificuldade financeira que eles tenham, eles buscam realmente o melhor dentro daquela limitação que eles têm naquele dia a dia. Então a gente tem que se adequar. Até numa solicitação de exames, numa prescrição de alguma vitamina, algum mineral, a gente vai adequando e a gente vai tendo respostas, né? Mas é um desafio muito grande, né? A gente precisaria realmente de uma ajuda mais próxima, governamental, exatamente, de políticas públicas que olhasse um pouco mais para essa alimentação, né? Para essa desnutrição realmente pela falta do alimento. E qual a recomendação para que se busque uma orientação? Imagina então eu imagino alguma criança que teoricamente não é um cardiopata, não tem nenhuma doença no coração, não tem nenhuma alteração visível, mas que precisa da orientação da nutróloga, no seu caso especificamente. Quando que a família deve procurar? Em qualquer coisa que você vai, porque a gente está falando assim de programação metabólica, da importância do eixo cérebro-intestino, então a gente sempre fala, né, de como é que foi essa gravidez, como é que foi esse início da vida por meio da importância do aleitamento materno, que a gente consegue fazer, né, o primeiro contato para o desenvolvimento dessa microbiota, além do tipo de parto, de vários aspectos, uma boa introdução da alimentação complementar e uma orientação de maneira geral. Geralmente, essa criança está sendo cuidada, por exemplo, pelo pediatra. Então, em qualquer dificuldade de crescimento, de ganho de peso, alguma sinalização de que algo não está bem, que a curva está ficando mais retinha ou está caindo por algum motivo, aí a gente pode atuar para poder auxiliar no diagnóstico e no tratamento dessas crianças. Perfeito, doutora Carla. Assim, acho que mais didática é impossível. Você, enfim, esclareceu muitos pontos aqui pra gente, sabe? Muitos conceitos novos que a gente precisa falar cada vez mais disso. Isso. E além do hospital infantil, que você falou do ambulatório lá de nutrologia pediátrica, ao longo da nossa entrevista aqui nós exibimos algumas vezes o seu perfil do Instagram, mas como que a gente pode lhe achar nas redes sociais? O meu Instagram é o nutróloga_Carla Malta, né? Então estou disponível para vocês, para qualquer dúvida. Estou por aqui e eu agradeço muito o convite. Ótimo, a felicidade é nossa de lhe ter aqui. Esse é um espaço, doutora Carla, para a medicina piauiense, para a saúde piauiense, né? Então, de temas relevantes, saiu um novo estudo, tem uma informação importante. Nós estamos aqui na Band todo domingo e a gente conta, assim, você tem um contato da nossa produção e vai ser um prazer lhe receber aqui outras vezes. Será um prazer. Muito obrigada pela atenção de todos vocês e o convite, que é um orgulho estar aqui com vocês. Viu? O orgulho é nosso. Obrigado, doutora Carla.
Você segue aqui com a gente no Vida Mais, depois de uma super entrevista dessa, e continua aqui, porque já já a gente tem mais. A gente vai no intervalo e já já a gente volta. O futuro da sua carreira começa com movimento. Se você é apaixonado por esporte, performance, saúde e qualidade de vida, o Bacharelado em Educação Física do Unicet prepara você para o mercado de trabalho, com formação moderna, tecnológica e prática. E com o sistema presencial modulado, você concilia a sua graduação com a vida profissional. Aprenda com mestres e doutores para desenvolver o máximo do seu potencial. Bacharelado em Educação Física Unicet. Inscreva-se já no vestibular. Cada nascimento é o início de uma nova história, um momento que transforma vidas e enche o coração de amor. E na Santa Fé, cada detalhe foi pensado para que esse capítulo comece com conforto, carinho e tranquilidade. Nossas novas suítes unem sofisticação, tecnologia e acolhimento, porque aqui, cada vida que chega é recebida com amor, respeito e dedicação. Chegamos aos 42 anos conscientes que já deu tempo de fazer muita coisa, mas queremos fazer muito mais. Já deu tempo de saber que experiência é fundamental, mas vivência é vital. Já deu tempo de se consolidar, mas sempre é tempo de se reinventar. Já deu tempo de ter muitas conquistas, inclusive a maior delas, que é a sua confiança. A vida não só começa aos 40 e poucos, como fica bem melhor. O Royal Ville está prontinho para você morar. Um condomínio de casas de alto padrão, com uma completa área de lazer na Zona Leste. Morar no Royal Ville é um sonho realizado. Estou recomendando até para minha irmã. Morar no Royal Ville hoje é a realização de um sonho de uma vida inteira. É a realização de um sonho, é de ter um local para poder ficar com a minha família. Morar no Royal Ville é tranquilidade. Venha morar aqui você também. Comprando a sua casa aqui no Royal Ville, você ganha uma viagem inesquecível com direito a acompanhante para Paris ou Nova York. Você escolhe. Royal Ville, seu novo lar, seu novo destino. Um empreendimento com a marca e a credibilidade da construtora Estrutural. De volta com o nosso Vida Mais, esse que é o nosso programa de número 44, aqui dentro da TV Band. E você conferiu aqui com a gente, você chegou agora no final do programa, mas tivemos aqui a presença do Dr. Tiago Oliveira, falando sobre varizes, sobre doença circular das pernas, dores, sintomas. Tivemos a professora doutora Carla Malta, nutróloga, falando sobre eixo. Acabamos de conferir essa entrevista super esclarecedora, falando sobre eixo, cérebro e intestino e como que isso impacta. As matérias especiais e tudo aquilo que só o Vida Mais tem. Mas são quase 8 da manhã e eu relembro a você para acessar aqui o nosso canal do YouTube oficial, para que você possa ter esse episódio de novo, para que você possa assistir e você possa ter acesso a todos os episódios anteriores. Relembro aqui o nosso @programa Vida Mais. Dentro das redes sociais, você pode seguir e você também tem um contato direto com a nossa produção e com, enfim, é você ajudando a participar desse projeto aqui dentro da Band, que leva saúde e com informação de qualidade para você. Estamos chegando ao final de mais um programa Vida Mais aqui dentro da Band. E o nosso agradecimento especial, como sempre, como todo domingo, principalmente a Deus, por a gente estar concretizando esse projeto, por a gente poder ter saúde e poder levar essa informação para você. E relembro mais uma vez que o nosso agradecimento vai além da TV Band Piauí, a For Live, a Ravena, a Keren, o Kerli, a Maria Tereza, a Sávia e todos aqueles que fazem com que esse projeto chegue até a sua casa. Que a gente possa ter um domingo de paz, um domingo de espiritualidade, um domingo de gratidão, possa ter momentos bons em família e que tenha uma semana muito produtiva, de muito trabalho, usufruindo de todos os momentos da nossa vida profissional e também da nossa vida pessoal e familiar. Cuide-se com saúde, com carinho, com amor ao próximo, porque o nosso próximo encontro no próximo domingo aqui na Band Piauí, de 7 às 8. Um grande abraço e até lá. Programa Vida Mais. Oferecimento Santa Fé.
Centro Hospitalar e Maternidade. Faculdade 7. É muito mais que tecnologia. Construtora estrutural, edificando sonhos. Unimed Teresina, cuidar de você. Esse é o plano. LogMed. Saúde fácil. Core Clínica. Uma clínica carinhosamente pensada para você. Rua Coelho de Resende 483.